Há pouco tempo atrás, eu postei aqui na página que houve o piso salarial dos técnicos de enfermagem e dos profissionais de enfermagem no geral. E eu conversei sobre a possível redução de enfermeiros e técnicos nos hospitais, porque assim, antes era pago algo em torno de mil e poucos reais, até R$ 2.000 para os técnicos de enfermagem. Com o piso, esse valor foi para 3 e pouco e ainda tentaram no STF ajustar para 4.000 e poucos reais. Pois bem, o piso salarial foi aprovado, só que isso já começou a gerar problema. Como já era previsto, muitos profissionais de enfermagem precisaram ser demitidos e agora a gente está passando ali por um período onde essa redução vai acabar gerando, a redução do quadro, né, de funcionários, vai acabar gerando uma redução da capacidade dos hospitais e clínicas de atender. Porque se você não tem enfermeiro, não tem técnico de enfermagem, então você, obviamente, vai ter problemas de atender a população. Algumas pessoas estão enxergando essas demissões como pura ganância dos empresários que querem pagar uma miséria, tadinho e tudo mais. Só que, assim, geralmente, a maioria, obviamente, né, pensa do lado do funcionário, pensa do lado do empregado. Só que você tem que, às vezes, sentar do outro lado da mesa e pensar do lado do empregador também, né, do empresário que está dando o emprego. Imagina só se você, por exemplo, é uma pessoa que vende bolo. E aí, considerando todos os custos envolvidos, inclusive a folha de pagamento dos seus funcionários, você consegue cobrar ali R$ 50 no seu bolo. Porque você já fez todo o cálculo e esse valor é um valor que você consegue custear todos os custos de produção, mais os funcionários, mais luz, mais tudo que você precisa custear, e depois você consegue ainda tirar o seu lucro, né? Porque afinal, todo mundo que tem um empreendimento tem esse empreendimento para poder ter lucro e poder se sustentar. Agora você imagina só se o governo obrigasse que os seus auxiliares de cozinha tivessem o salário dobrado ou mais do que dobrado, né? Então você pagava ali R$ 1.500 para os seus auxiliares e agora você é obrigado a pagar R$ 3.000 para esses funcionários. Obviamente que esse aumento ele vai impactar no preço dos seus produtos, porque você está pagando o dobro para os seus funcionários. Então, para que você conseguisse transferir esse custo a mais para o cliente, o seu bolo, que antes era R$ 50, agora tem que custar, digamos, R$ 80. Muito provavelmente, você como cliente, se chegasse lá para comprar o bolo numa determinada semana e ele tivesse R$ 50 e depois, uma semana depois, você fosse lá e o bolo tivesse 80, você como cliente ia reclamar, né? Porque você ia falar, pô, eu comprei aqui na semana passada e era 50, agora do nada é R$ 80, pô, não vou comprar mais esse bolo. E da mesma forma acontece para os hospitais e clínicas. Se eles tivessem que aumentar o custo dos seus exames, das suas consultas, proporcional àquele custo que ele passou a ter, porque ele teve que dobrar o salário dos profissionais de enfermagem, ia ficar num preço tal que as pessoas só iam fazer esse tipo de consulta ou se tratar e qualquer coisa dessa em casos excepcionais, né? Então, essas coisas ali de rotina, de que ainda assim você precisa do emprego de técnicos de enfermagens e enfermeiros, eles iam ser deixados de lado até o último momento. E isso, obviamente, ia diminuir muito a receita dos hospitais e das clínicas, porque se muito menos gente está indo fazer os procedimentos, obviamente vai estar entrando menos dinheiro. E aí, todo o sistema de saúde fica numa saia justa, ao passo que é um serviço que é essencial, então as pessoas precisam se tratar, então eles simplesmente tem que ter esse tipo de serviço disponível para a população, porque senão daqui a pouco tem um monte de gente morrendo por
por causa de coisas simples, procedimentos que poderiam ser feitos tranquilamente no hospital. E ao mesmo tempo, o empresário ele tem que pensar no lucro dele, porque ele tem muita coisa envolvida ali. Então, ele tem os custos de produção, ele tem os funcionários, ele tem os equipamentos, ele tem os investimentos que são feitos em pesquisa e desenvolvimento, porque a medicina demanda tudo isso, e ele ainda precisa ter um dinheiro que sobre para ele e que justifique ele correr todo esse risco e ter todo esse trabalho. Para poder equilibrar isso, ele não tem outra saída. Ele precisa demitir alguns funcionários, ele precisa reduzir a capacidade de atendimento dele para que os custos dele reduzam, ainda assim ele possa se enquadrar na nova realidade de ter que dobrar o salário dos seus profissionais e ainda assim conseguir tirar o dinheiro suficiente para ele poder custear toda a operação e tirar o lucro mantendo aquilo interessante. E aí as pessoas podem pensar, mas ele poderia reduzir o lucro dele, porque ele já ganha muito dinheiro. Só que vocês têm que entender que o que motiva alguém a correr o risco de um negócio é justamente a capacidade de lucro que ele pode obter naquele negócio. Ninguém que tem dinheiro para poder investir no empreendimento faria isso se ele pudesse, por exemplo, ganhar mais dinheiro investindo no Tesouro Selic, ou investindo em ações, ou qualquer coisa dessa. Então, para que alguém correria o risco de um empreendimento, e a gente sabendo que no Brasil mais de 70% ou 80% dos empreendimentos fecham no período de 5 anos, para que ele ia correr esse risco se ele vai ganhar um valor muito irrisório de lucro que, em relação aos outros tipos de investimento que ele pode fazer com o dinheiro dele, os outros tipos de emprego que ele pode dar ao dinheiro dele, vão render a ele muito mais. E aí, acontecendo isso, gera uma outra crise, que é a crise de falta de gente disposta a tomar risco para poder empreender no país. Por fim, o que a gente tem que entender é que toda intervenção que é feita, ela gera algum impacto. Então, nada que você vai pegar e vai fazer agora vai ser só aquilo e acabou. Então, no primeiro momento, todo mundo achou, não, maravilha, ótimo, aumentou o salário do pessoal e que bom, ajudou a população, valorizou os profissionais e tudo mais. E acharam que não ia ter nenhum tipo de impacto. Só que eu já tinha trazido aqui para vocês a possibilidade desse impacto que, na minha visão, era quase certo que essa redução do quadro de funcionários ia ocorrer e que ia desencadear numa redução de leitos. Agora, como isso vai ser resolvido, eu não sei, mas eu acredito que algum passo atrás vai ter que ser dado, ou então alguma contrapartida para o setor de saúde, para os empresários do setor de saúde, vai ter que ser dado para que ele possa custear os salários dos seus profissionais e ainda assim tornar o negócio interessante o suficiente para que ele não feche as portas e vá viver de outra coisa. Beleza, galera? É isso aí, um abraço. Se gostou do vídeo, você curte, comenta aqui embaixo a sua opinião e tamo junto.